Já pensou em fazer um pão bonito e gostoso assim aí na sua casa? A receita é muito mais simples que você imagina. E o pão fica fofinho, fofinho. E então, vamos para a cozinha? Então pega aí 2 colheres de sopa de fermento biológico fresco, 5 colheres de sopa de açúcar e mistura bem. Você pode usar 10 gramas ou 1 colher de sopa de fermento biológico seco. E eu estou misturando o açúcar com fermento, que é um jeito diferente de fazer essa receita. Mas se você tiver medo, ficar com dúvida, pode colocar agora 1 xícara de leite que vai dar certo. Então não esquece. Ficou na dúvida, coloca o fermento, o açúcar e 1 xícara de leite morno. Ou então pode fazer assim, mistura o açúcar com o fermento e depois de misturar bem, coloca 1 xícara de leite morno, que está quase frio. E eu estou usando 1 xícara de 240 ml. Um ovo inteiro, mas primeiro bate bem rapidinho. 4 colheres de sopa de óleo. 1 colher de café de sal e separa 4 xícaras de farinha de trigo, mas agora coloca só um pouquinho dessa farinha e mistura bem. E eu estou usando a farinha do tipo 1 e essa farinha não tem fermento. Depois de misturar bem a primeira parte de farinha de trigo, coloca mais um pouquinho de farinha, mas é mais um pouquinho mesmo. E mais uma vez, mistura bem. Lembrando que todas as medidas dessa receita estão na descrição do vídeo. Então, se você tiver qualquer dúvida, é só dar uma olhadinha aí. A primeira parte de farinha de trigo já não aparece mais na massa, então pode colocar o restante de farinha. Coloca também 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, tanto faz. Só precisa estar em temperatura ambiente. E agora não tem jeito, tem que colocar a mão na massa e trabalhar com essa massa por pelo menos 2 minutos. Depois de 2 minutos a massa está pronta e ela fica assim, grudando mesmo, é uma massa úmida e muito macia. Essa não é uma massa que você vai conseguir trabalhar na mesa. Você não vai conseguir sovar essa massa, porque ela gruda bastante e você vai precisar colocar mais farinha. E essa é uma massa que precisa ficar macia, molinha. Então agora essa massa precisa descansar por pelo menos 40 minutos ou até que ela dobre de tamanho. Depois de 40 minutos a massa cresceu bastante. Mas precisa tirar todo esse ar que se formou dentro dessa massa. E você faz isso apertando com as pontas dos dedos. Feito isso, é hora de dividir a massa. E eu vou dividir essa massa em 19 partes, 19 pedacinhos. Cada pedacinho de massa pesou em média 50 gramas. Mas se você não tem uma balança, pode fazer do seu jeito. Divide a massa em pedaços iguais que vai dar certo também. Agora, com a ajuda de um rolo, é só esticar a massa bem retinha. Se a massa estiver grudando muito na mesa, você pode colocar um pouquinho de farinha de trigo para abrir a sua massa. Mas é bem pouco mesmo. E a dica é abrir a massa bem fininha. Como eu tirei a massa da mesa, ela encolheu um pouquinho. Então aí você não precisa tirar a sua massa da mesa. Abre a massa bem retinha, depois dobra ao meio mais uma vez. E depois é só endireitar a massa com o rolo, sem colocar muita força. Como eu vou rechear a minha rosca com goiabada, eu cortei pedacinhos de goiabada. Mas eu cortei em fatias bem fininhas, assim o pão não fica tão doce, tão enjoativo. Depois de colocar a goiabada bem no meio da massa, é só enrolar formando um caracol. Viu só? Não tem segredo nenhum. Vou fazer mais uma vez.
Peguei um pedacinho de massa e abri com um rolo. É só esticar a massa bem retinha. E essa é uma massa bem macia, bem fácil de abrir. Rapidinho você vai fazer todos os pãezinhos. Depois, dobra a massa ao meio, mais uma vez ao meio. Endireita a massa com a ajuda do rolo. Coloca a goiabada bem no centro da massa e enrola formando um caracol. Pronto, mais um pedacinho do pão doce está pronto. Você tem que fazer isso com toda a receita. Depois, pega uma forma que precisa ser untada com bastante manteiga ou margarina no fundo e nas laterais da forma e também farinha de trigo. E agora é só colocar os pãezinhos na forma. A parte do fechamento fica para dentro. Assim vai dar um acabamento mais bonito ao seu pão. Vai colocando um pãozinho ao lado do outro. E depois começa a segunda fileira, fazendo do mesmo jeito. A parte do fechamento sempre para o centro da forma. Depois de fazer as duas fileiras, só falta colocar o último pãozinho, que eu vou colocar bem no meio da forma. Aperta bem de levinho, só mesmo para endireitar a massa. E pronto! Agora precisa deixar essa massa descansando por mais 10 minutos. Depois de 10 minutos, a massa descansou um pouquinho e cresceu um pouquinho também, mas ela vai crescer muito mais no forno. Para dar brilho a essa massa, eu peguei uma gema com 2 colheres de leite bem gelado, que é opcional. Mistura bem essa gema com o leite e passa bem delicadamente por cima de toda essa massa. O forno está pré-aquecido a 180 graus e esse pão deve assar por mais ou menos 40 a 45 minutos. Depois de 45 minutos, o meu pão já ficou pronto. E olha como ele fica muito bonito. E eu vou tirar o pão da forma antes que ele esfrie. E como eu disse para vocês, a massa fica assim, fofinha de verdade. Eu fiz o meu pão com goiabada, mas você pode rechear o seu pão com doce de leite, com alguma geleia de sua preferência, ou só fazer o pão simples, sem nenhum recheio. Essa massa fica realmente muito gostosa e eu espero muito que vocês gostem também. Beijo no coração, fiquem com Deus e até mais!